Então vamos abrir as nossas Bíblias em Mateus no capítulo 9. Evangelho de Mateus no capítulo 9. Mateus, capítulo 9. Aí nós terminamos hoje o capítulo 9 de Mateus, que trouxe para nós grandes ensinamentos, e aqui tem mais um. Aqui eu coloquei como tema o pecado imperdoável. Então é um assunto bastante discutido, bastante polêmico, para alguns, mas eu entendo que ele é simples e fácil de nós entendermos. Na leitura eu creio que os irmãos já vão perceber aí. É claro que Mateus ele vai registrar bem pouco sobre isso aqui nesse texto. Aí nós precisamos ir para o capítulo 12, que Mateus vai estar trabalhando esse assunto, e daí sim ele vai descrever com mais detalhes. Mas nós vamos ficar apenas agora com o 32 a 34. A cura de um mudo endemoniado e a blasfêmia dos fariseus. Vamos ler juntos? Ao retirarem-se eles, foi-lhe trazido um mudo endemoniado. E expelido o demônio, falou o mudo. E as multidões se admiravam, dizendo: jamais se viu tal coisa em Israel. Mas os fariseus murmuravam: pelo maioral dos demônios é que expele os demônios. Então, Jesus, ele não conseguia ter um momento de paz, de sossego, de descanso. De paz que eu digo assim, no sentido de sentar em casa, aquela cadeira diária, tomar o seu tereré, dar uma descansada, uma relaxada. Não é assim que a gente faz muitas vezes, tem que tirar um tempo para dar uma descansada. E Jesus, na verdade, ele não tinha como tirar esse tempo. Veja os irmãos que ele foi chamado por Jairo, porque a sua filha estava enferma, e Jesus no caminho cura aquela mulher, e é cercado por uma multidão que vai atropelando, que vai tocando em Jesus, e cada um pedindo, cada um falando alguma coisa. Então Jesus estava sempre cercado. Se eu não anotar as coisas que os irmãos falam, eu esqueço depois. E Jesus estava todo mundo falando: Jesus, olha minha filha, Jesus não sei o que e tal. Imagina o tanto de informações que Jesus tinha, a disputa as pessoas tinham por Jesus, e Jesus então estava atendendo aqui, atendendo ali, e ele então curou aquela mulher. Ele foi na casa de Jairo, ele ressuscitou aquela menina, e ele está voltando para casa. Lá da casa de Jairo, já aqueles dois cegos, estão seguindo Jesus e clamando pelo caminho. Jesus entra em casa e os cegos entram atrás de Jesus. Quer dizer, nem em casa ele podia descansar. Então, Jesus estava sempre cercado por uma grande multidão. As pessoas vinham de todos os lados e seguiam a Jesus, acompanharam Jesus. E a hora que saíram esses dois ex-cegos, eles entraram cegos e saíram vendo da casa de Jesus, e ao saírem eles trouxeram um endemoniado. E esse endemoniado aqui, ele era um homem mudo, por causa deste demônio. Então eles trouxeram esta pessoa para Jesus. Então isso causava ciúmes nos judeus, nos fariseus, nos os doutores da lei ali, Então causava muito ciúmes, porque eles eram autoridades, eles tinham um status, eles tinham uma posição, mas não tinham esse envolvimento. As pessoas não iam à procura deles, e eles ficavam enciumados com Jesus. Eles ficavam mal por isso, por ver Jesus, com toda esta fama, com tudo isso que acontecia. E esta foi uma das causas que levou esses homens a cometer algo que Jesus chama a atenção, que é grave, que é a questão da blasfêmia contra o Espírito Santo, um pecado imperdoável. Isso foi movido pela inveja daqueles homens. Eles não concordavam com a fama de Jesus, com o poder de Jesus, com as coisas que Jesus vinha realizando, vinha fazendo. Mas antes de falar do pecado imperdoável,
nós temos que observar aqui algumas outras lições, tá? Então nós queremos destacar aqui no versículo 32, quando ele diz assim: ao retirarem-se eles, foi-lhe trazido um mudo endemoniado. E é interessante que no início do versículo 33 ele diz: e expelido o demônio, falou o mudo. Então, aqui nós vemos o inegável poder de Satanás. Nós nunca devemos subestimar o poder do diabo. Ele não tem todo o poder, mas ele tem muito poder. Ele pode fazer muitas coisas. Ele pode fazer sinais, prodígios, coisas extraordinárias aos olhos dos homens para enganar os homens. E se nós quisermos ver, eu lembro agora, quando Moisés vai tirar o povo lá do Egito, os 2 ou 3 primeiros sinais, não lembro se é os 3, mas pelo menos 2, os magos, os sábios da época conseguiram fazer a mesma coisa. Quando Moisés jogou aquele cajado no chão que virou uma cobra, eles fizeram a mesma coisa. O diabo tem poder. O diabo pode fazer coisas grandes. Ele não é todo poderoso, nós vamos ver aqui, mas ele tem grande poder. E eu quero dizer que, se for colocar numa escala, o diabo tem mais poder do que nós. Ele só não pode contra nós se nós estivermos com Jesus. Mas sem Jesus, o diabo é mais poderoso do que nós, e muito mais poderoso do que nós. Então nós não podemos, desarmados, nesse caso aqui a arma é Jesus, armados de Cristo, da santificação, nós não conseguimos vencer o inimigo. Tanto é que a Bíblia diz assim: sujeitai-vos, portanto, a Deus e resisti ao diabo, e aí ele fugirá de vós. Sem se sujeitar a Deus, não resista ao diabo, porque você vai perder, com toda certeza. Então, aqui mostra o inegável poder de Satanás. E este homem, ele era mudo por causa do demônio que nele habitava. Não era uma doença, era o espírito maligno habitando nele, era um demônio habitando nele. Então eu quero dizer aqui que alguns casos de enfermidades, eles são por causa de pecados, outros por causa de demônios, outros por outras questões, a própria queda da natureza humana. Então, assim, nós ficamos debilitados. Então, nós não podemos atribuir uma doença, qualquer problema, especificamente para um lado. Isso aqui é tudo culpa do homem, isso aqui é tudo culpa do diabo, isso ali. Existem causas diferentes. E esta aqui é uma delas. Se os irmãos lembrarem, tinha um paralítico lá em João 5,14, que ele era paralítico por causa dos seus pecados. E Jesus, então, quando cura ele, falou: olha, não peques mais para que não te suceda coisa pior. Então, o problema ali era por causa do pecado, aquela paralisia dele. Em outros casos, né, a causa, ela não é talvez bem definida, como lá em João, no capítulo 9 e o versículo 3, aonde eles falaram para Jesus: quem pecou para que esse homem nascesse cego? Ele ou seus pais? E Jesus falou: nem ele, nem os seus pais, mas para que se manifestasse o poder de Deus. Qual era a causa? Para a glória de Deus, não sabemos a causa daquilo, mas foi apenas para a glória de Deus, né? Então, nesse caso aqui que nós lemos, nos versículos 32 a 34, a causa da mudez desse homem era espiritual. Era por causa do demônio que habitava na vida daquele homem, que ele era então um homem mudo. Ele não podia falar. E então aqui, os demônios, eles são espíritos malignos que atormentam, que trazem doenças, que podem trazer coisas graves, né, na vida do ser humano. Mas lembrando que ele pode afetar na área física, na área emocional, né? Muitos problemas de ansiedades, muitos problemas de depressões, muitos problemas espirituais, mas lembrando que nem todos os problemas, essas causas, são causadas por um demônio, não é uma questão espiritual. Existem todas essas áreas aí. Por isso que tem que detectar, nós temos que procurar saber. Tinha um caso de uma menina
E aí eles faziam tudo que é oração e partiram para tudo quanto é lado para poder expulsar os espíritos malignos daquela menina pela situação que ela estava. E aí me chamaram também para estar lá, e eu não sou especialista nisso, eu não tenho muita experiência nisso. Mas quando eu comecei a ler a Bíblia, comecei a orar, falar de Jesus, eu falei, isso aqui não é espiritual, não. Leva num psiquiatra, pode tratar a menina que vai dar tudo certo. E deu certo. Então, assim, tem coisas que não é espiritual, né? Tem coisas que não são. Geralmente, as pessoas, elas jogam tudo para um lado só, entendeu? Aí tudo é espiritual. Então, tudo é uma questão, vamos dizer assim, pecado e tudo mais. E não é, nós temos que ter o cuidado. Inclusive, esse cuidado é bom para que a gente não cometa esse pecado. É claro que o crente, nós vamos falar sobre isso, né, não vai cometer, mas não correr esse risco todo aí de cometer pecados que não precisavam, que não devia, né? Então, nós temos que ser mais moderados na questão de examinar todas as coisas aí. Então, a ação de Satanás, ela é, de fato, muito forte. O verdadeiro cristão, ele não fica endemoniado. O verdadeiro cristão, ele não fica possuído pelo demônio, mas ele é influenciado poderosamente por Satanás. E quanto mais relaxado na vida espiritual, mais longe, mais negligente ele estiver, mais sujeito ele está de ser atacado, de ser usado pelo próprio inimigo. Então, nós temos que tomar o cuidado também com esta questão aí. A ação de Satanás no cristão não é de uma possessão, mas a ação de Satanás na vida do cristão é colocando dúvidas, é colocando desculpas, é culpando os outros, é afastando aos poucos, é tentando ir tirando do meio do rebanho, tirando do convívio, da comunhão com Deus. Então o inimigo vai trabalhando para desmotivar, para enfraquecer, para afastar a pessoa. E assim, né, enfraquecer ela, e ela pode então ser subjugada em algumas doenças aí físicas, emocionais e espirituais. Isso o cristão pode, não é possuído pelo diabo, mas pode ser atacado por essas coisas. Tá? Então, por isso que nós temos que nos apegar a Cristo, né, nos envolver com Cristo Jesus, porque o inimigo, ele é forte, ele é poderoso. Tá? Você pode usar a palavra poderoso, mas não todo poderoso para Satanás. Então, não subestime nunca o poder de Satanás, dos demônios, não brinque com isso, tá? Ele é astuto, ele é maldoso, e ele veio somente para roubar, matar e destruir. Então, o que um crente deve fazer para não sofrer estas ações, esses ataques, essas investidas do inimigo? Ou não cair nelas, não sofrer negativamente essas coisas? É preciso consagrar-se a Deus, aproximar-se de Deus, né? Estar com Jesus, confessar os seus pecados, e assim vai estar conseguindo vencer esses obstáculos. Então, por que nós não devemos subestimar, né, o poder do inimigo? Vocês lembram de Davi e o Golias? Golias era muito mais forte, e ele podia vencer o Davi. Vamos pensar aqui, mas Davi, ele falou assim, eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. E o que Golias falou? O que esse franzino, miudinho, coitadinho desse gurizinho vai fazer aqui? Ele subestimou Davi e foi derrotado. O povo de Israel subestimou a cidade de Ai.
Falou, não, para que mandar todo mundo para lá? Vamos mandar uns 2 a 3 mil soldados lá e vão destruir aquela cidade. Foram mortos 30 e poucas pessoas de Israel, sem matar nenhum deles, voltaram derrotados. É claro que tinha o pecado de Acã, mas a questão é que subestimaram o potencial do inimigo. Não subestime o potencial de Satanás, porque você pode cair. Porque você, talvez nesta que você acha que você é mais forte, já é uma artimanha do inimigo. O inimigo muitas vezes bate nas costas e fala assim, cara, você é extraordinário. Você é melhor do que todos os outros. Cuidado, porque pode ser a voz do inimigo tentando enfraquecer você nesta área. E você acaba cedendo. Então, esta é uma das lições que nós podemos aprender aqui. O diabo é poderoso. Ele tem poder. Ele não tem todo o poder. Por quê? A sequência do texto vai mostrar isso, né? Então, ele diz aqui, ao retirarem-se eles, né, foi ele trazido mudo endemoniado, no versículo 33, e expelido o demônio. Então, foi-lhe trazido à presença de Jesus, e Jesus expeliu o demônio e falou o mudo. Então, Jesus expeliu o demônio. Significa que Jesus tem mais poder que o demônio. Então, o demônio é poderoso, mas Jesus é mais poderoso. Ele é o todo-poderoso, né, sobre todas as coisas. Então, aqui, na verdade, não podemos dizer que é uma cura. Aqui foi a expulsão do demônio. Saindo o demônio, passou a falar o mudo. Tá? Então, é importante nós observarmos aqui que esse homem, saindo o espírito maligno, ele passou a falar. O inimigo que usava aquele homem, que escravizava aquele homem, que fazia sofrer aquele homem. Então, Jesus foi quem libertou este homem. Como nós falamos aí no 32, nós vemos que o diabo ele é poderoso, mas no 33 nós vemos que Jesus é o Todo-Poderoso, porque ele tem o poder acima ou além, né, do próprio inimigo. Então, nós não devemos subestimar Satanás, mas também nós não devemos temê-lo se estamos submissos a Cristo Jesus. Então, se nós não temos o Espírito Santo de Deus em nós, quem não creu ainda não tem o Espírito Santo de Deus, aquele que creu tem, e aquele que tem o Espírito Santo de Deus, mas está negligente, está fraco, não tem buscado, não tem se consagrado, não subestime o poder do inimigo, porque ele pode destruir. Mas aquele que anda com Cristo, que teme a Cristo, que se consagra a Cristo, que não se conforma com o seu pecado, diz lá em João, 1 João 4,4, que maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Ele está se referindo a Cristo que está em nós, o Espírito de Deus, o Espírito de Cristo, do que aquele que está no mundo, o Espírito de Satanás, o Espírito das trevas. Então veja que o Espírito de Cristo é maior, ele é mais forte, ele é mais poderoso. Por isso nós não precisamos temer a Satanás no sentido de ter medo, se nós tememos a Deus, a Cristo, no sentido de reconhecer que Ele de fato é o nosso Senhor e o nosso Salvador. Então, Cristo Jesus, Ele venceu Satanás na cruz, na ressurreição, e depois da ressurreição, Ele diz assim, todo poder me foi dado no céu e na terra. Então, Jesus é o Todo-Poderoso. O diabo tem poder, mas Jesus é o Todo-Poderoso. Então, nessa ordem aí, nós vemos nós, o diabo e depois Cristo. Para podermos resistir ao diabo, nós temos que nos submeter a Cristo Jesus. E aí, em terceiro lugar, nós vemos na parte B do versículo 33, e diz então que as multidões se admiravam dizendo, jamais se viu tal coisa em Israel. Isso é uma das coisas que incomodou demais os fariseus, né? Jesus é uma pessoa incrível. Jesus é uma pessoa maravilhosa. Na verdade, não tinha do que falar de Jesus a não ser a questão do ciúme dos fariseus, o ciúme, né, dos escribas e tudo mais, da inveja que eles tinham de Cristo Jesus, porque não tinham o que falar dele. Eles pegaram pedra para jogar em Jesus e ele falou, vocês vão me apedrejar pelo qual bem? Ah, não é pelo bem, é porque você se declara ser Deus e tal. Veja que eles não tinham motivos
Pilatos falou a mesma coisa. Eu não vejo nesse homem mal nenhum. Jesus era não vou usar a palavra cara aqui, mas na linguagem de hoje, mas Jesus era uma pessoa incrível, extraordinária. As pessoas queriam estar com Jesus, ouvir de Jesus. Ele não era uma pessoa que expelia as pessoas, mas atraía as pessoas pelo seu amor, né, pela forma como ele agia com todos. Então, Jesus era e é incomparável. Apesar de ele agir de uma forma bem discreta, olha, não fala nada. Como que um cego, como que um mudo, como que um que foi ressuscitado não vai falar alguma coisa? Mas Jesus não queria que saíssem falando por aí. Jesus queria se manter de uma forma bem discreta. Ele era humilde, ele era uma pessoa muito simples, mas ele impactava todos por onde ele passava e com quem ele convivia. Jesus não fazia acepção de pessoas. Jesus estava com os doentes e com os sãos. Ele estava com os ricos e com os pobres, com os pecadores e com os não pecadores, se podemos dizer assim. Mas Jesus não fazia separação de pessoas. Ele tratava todo mundo igual. Todo mundo queria seguir Jesus. Vocês podem ver lá que em Lucas ele fala de mulheres distintas. Mulheres da alta sociedade seguiam Jesus para servir Jesus com seus bens. Então, era todo mundo que queria estar ali com Jesus. Ele é extraordinário. Se você ainda não conhece esse Jesus, aproxime-se dele para ver o quanto que ele é maravilhoso, extraordinário, bondoso, manso, amoroso, compassivo, gracioso, misericordioso. Não tem ninguém que se compare a ele. Esse Jesus, ele é maravilhoso. Se você tiver um tempinho aí, né, eu fui pesquisar depois, né, porque eu gostava de ouvir uma música, na internet fico procurando, depois eu fui ver a origem, mas pode ficar tranquilo, a letra é boa, do Padre Zezinho, um certo Galileu, e ele fala um pouco de Jesus, é extraordinária aquela música ali, né, aquele homem, à beira-mar, andando pelo caminho, atraía as pessoas pelo seu amor, né, pela sua compaixão. Jesus era, e Jesus é, extraordinário, maravilhoso, amoroso. É bom, é prazeroso estar com Jesus, é prazeroso ter comunhão com Jesus. As multidões seguiam Jesus. Vamos fazer o mesmo, porque nós só temos a ganhar seguindo após Jesus. Leia os evangelhos nesse sentido para ver como que Jesus amava todos, acolhia todos, se compadecia de todos. E ele se compadece de nós também, ele nos ama. É gostoso ouvir de Jesus. Quando os caras querem apedrejar, né, aquela mulher, Jesus falou assim, quem não tem pecado, atira a primeira pedra. Não falou mais nada. Só ficou rabiscando lá no chão, não sei o quê. Mas aí Jesus levanta os olhos e fala para aquela mulher, ninguém te condenou? Nem eu te condeno. Mas vai e não peques mais. Que amor é esse? Que homem é esse? Que extraordinária pessoa é essa? Você tem se aproximado dele? Tem conhecido a ele? E por fim, meus irmãos, aquilo que chamou a atenção aí dos fariseus, dos legalistas, né, que não gostavam de Jesus, porque a presença de Jesus e os atos de Jesus estavam expondo eles. E eles estavam se sentindo mal com aquilo. E é por isso, então, que Jesus, ao expor a hipocrisia deles, eles perseguiam Jesus e queriam acabar com Jesus, e cometeram um pecado gravíssimo, que Jesus vai chamar então de pecado imperdoável. Enquanto eu leio aqui o versículo 34, os irmãos podem estar indo lá para 12:22, capítulo 12, 22, aqui de Mateus, 2 folhinhas para frente, ou 3, né, nós vamos encontrar esse texto. Então, mas os fariseus murmuravam, pelo maioral dos demônios é que ele expele os demônios. Então, o que os fariseus falaram? Olha, esse homem está expelindo demônios pelo maioral dos demônios. E lá, no capítulo 12, a partir do versículo 22, ele vai dizer, então, que também trouxeram um endemoniado, cego e mudo. É um outro caso, não é o mesmo. Mas o que estava acontecendo é praticamente a mesma coisa, e Jesus curou, passando ele a falar e ver. E toda a multidão se admirava e dizia, é este porventura o filho de Davi?
E os fariseus, ouvindo isso, murmuravam: esse não expele demônios, senão pelo poder de Beelzebul, maioral dos demônios. Jesus, então, conhecendo os pensamentos, ele conta ali duas parábolas, né? Um reino dividido contra si mesmo, ele ficará deserto. Se dentro de uma própria casa começarem a brigar entre si, vai acabar a casa. Se eu estou expelindo, né, os demônios pelo poder de demônio, vai acabar os demônios. Então, Jesus estava expelindo os demônios pelo poder do Espírito Santo de Deus, e não com o poder dos demônios. Então, aqui, tomados pela inveja, incomodados com o bem que Jesus fazia a todos, né, pela multidão que seguia Jesus todos os dias, né, e sem poder negar esses feitos, esses milagres gloriosos de Jesus, eles então se opuseram a Jesus mais do que deveriam. Passaram a linha, né, ultrapassaram os limites estabelecidos, e eles então declararam que o que Jesus estava fazendo era por meio de demônios. Então atribuíram os milagres de Jesus, a obra de Jesus, aos demônios. Então esse texto aqui, se os irmãos quiserem ler depois minuciosamente no capítulo 12, vocês vão entender exatamente isso que Jesus está falando. Então, de uma forma bem simples, nós podemos entender aqui que esse pecado imperdoável é a blasfêmia contra o Espírito Santo. O que é isso? É atribuir aos demônios o que é feito pelo Espírito Santo de Deus. É dizer que aquilo que está sendo feito é os demônios que estão fazendo, e não o Espírito de Deus. Porque Jesus, ele agia pelo Espírito Santo. Aquele homem estava endemoniado. Demônio é um espírito maligno. E aí eles estavam atribuindo, então, ao maioral dos demônios aquilo que era do maioral dos deuses, vamos dizer, podemos dizer dos deuses, né? Mas do Deus verdadeiro, o Espírito Santo de Deus. Então, meus irmãos, para nós entender isso aqui, a Bíblia deixa clara para nós que todo pecado é perdoado. Todo pecado é perdoado, sem exceção nenhuma, ou com uma exceção, que é o blasfêmia do Espírito Santo, mas ele perdoa todos os nossos pecados. Em Colossenses capítulo 2, versículos 13 e 14, 1 João 1, 9, e ele vai dizer que ele perdoa todos os pecados, purifica de toda iniquidade. É claro que sempre tem uma exceção. Quando o texto, por exemplo, de Hebreus, ele diz que Jesus foi semelhante a nós em todas as coisas, exceto no pecado. No restante, ele foi igual a nós em todas as coisas, sujeito às mesmas coisas, exceto no pecado. Assim como no Éden, Deus disse: olha, vocês podem comer de tudo que tiver, todas as coisas, exceto da árvore do conhecimento do bem e do mal que está lá no meio. Só uma coisa. Aqui também só tem um pecado que não é perdoado, que é a blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus, que é atribuir aos demônios o que o Espírito Santo está fazendo, está agindo. E aqui nós temos que tomar um cuidado muito grande, porque nós, muitas vezes, principalmente os reformados, mais conservadores, nós achamos e atribuímos, muitas vezes, eu falo nós, estou colocando no modo geral, não estou dizendo que os irmãos fazem isso, né? Mas de um modo geral, o que está acontecendo, isso aí não é de Deus, não, isso é coisa do diabo. Os irmãos, o diabo também faz coisas grandes, mas pode ser que é coisa do Espírito Santo de Deus. Por que vamos julgar uma coisa que nós não temos, não é da nossa competência julgar? Não precisamos tomar partido nessas horas aí. Mas os caras estão caindo, estão fazendo. Deixa, é Deus quem vai julgar. Cuidado para que você não caia na cilada do inimigo, porque pode ser a obra de Deus. Muitas vezes no nosso círculo nós não queremos admitir isso. Daí quando o cara vem, um missionário vem lá da Ásia, e ele conta uma experiência, e nós, glória a Deus por isso. E ele fala que um cara estava andando no deserto, e Jesus apareceu para ele. E ele então vai em busca de um cristão para que fale desse Jesus para ele, para que ele possa ouvir do Evangelho. Agora, se alguém por aí falar assim: olha, Jesus apareceu para mim, o que você vai dizer? Cuidado com essas coisas. Eu sei que não é comum e nem necessário nos nossos dias, mas Deus é soberano sobre todas as coisas.
Então, basta nós nos submetermos a Cristo, crer em Cristo, andar com Cristo, viver para a glória de Cristo, para não cometer pecados que não precisava ter cometido, para não cometer erros que não precisávamos cometer. Então, é importante para nós nos mantermos equilibrados, nós nos mantermos fiéis a Deus. Deixa algumas coisas para lá. E muitas vezes ficar fuçando na internet para achar problema dos outros para dizer que é coisa do diabo. Eu não sei se é coisa do diabo. E se não for? Entende? Para nós não cometermos erro. Não estou dizendo que nós, como crentes, vamos cometer o pecado imperdoável. Porque quem tem o Espírito Santo de Deus, esse é dele. O que o diabo pode fazer é tentar derrubar, enfraquecer. Ele não vai destruir. Essa pessoa não comete o pecado imperdoável porque ele já tem a vida eterna. Mas ele pode cometer muitos erros e ele podia estar gastando todo o seu empenho, toda a sua força, toda a sua dedicação para o crescimento, para a expansão do reino de Deus. É Deus quem vai julgar as outras coisas. Né? Deixa cada um fazer. Certa vez chegaram para Jesus e falou, olha, aqueles discípulos lá do João continuam lá batizando. Jesus falou, deixa eles batizar. O que vocês têm a ver com isso? Tá? Quando Pedro, Jesus restaurou Pedro, né? E aí Pedro, primeiro ele ficou muito triste, porque Jesus perguntou para ele 3 vezes, Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, te amo e tal. E Jesus restaurou a vida dele. Ele deu uns poucos passos, ele olhou para trás e vinha o João. Eu falei, quanto aquele lá, Senhor? Jesus falou, o que te importa com ele? Se eu não quero que ele morra, o que isso tem a ver com isso? É claro que Jesus não foi grosso assim, né? Mas o que você tem a ver com isso? Se preocupa com a tua vida, faz a tua vida. Então, aqui Jesus está alertando nós. Trabalhe mais, ao invés de criticar mais. Ao invés de olhar para defeito dos outros, trabalho dos outros, botar igual os fariseus aqui, com inveja dos outros. Faz a tua parte e está bom. E a tua parte talvez não é tão grande como a dos outros, mas faça a tua parte, aquilo que você tem que fazer. E deixa a coisa andar. Porque senão nós vamos ficar fazendo aquilo que Jesus diz aqui, causando divisões. Quem comigo não ajunta, espalha. Então aquele que não agrega, ele divide. E nós não devemos ser pegos dessa forma, dividindo, espalhando, mas sim unindo. É o que Jesus diz aqui nesse texto, no capítulo 12, a partir do versículo 25, para cada um de nós. Então, nós, lembrando mais uma vez aqui, que nós não cometemos o pecado imperdoável, nós, os que já cremos em Cristo Jesus, e cada um sabe se creu ou não, se nasceu de novo ou não, mas mesmo assim o inimigo tem grande força, grande poder para intervir nessas vidas. Então, deixe essas coisas de lado, apegue-se a Cristo Jesus, servir a Cristo Jesus, tá? Com alegria, com liberdade, e não fique aí pensando, né, que são coisas do demônio. Agora, só para nós deixar claro aqui, tem muitas pessoas nesse sentido que falam assim, mas será que eu não cometi o pecado da blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus? Porque muitas pessoas falam, tudo que eu já fiz, tudo que eu já disse, eu já duvidei do Espírito Santo, eu já tive uma vida mais consagrada, eu já acabei cometendo algumas outras coisas. Ninguém que tem pecado, esse pecado da blasfêmia contra o Espírito Santo, esse pecado imperdoável, ele tem consciência disso. Então, se isso incomoda você, é porque você não cometeu esse pecado. Então, você pode se arrepender. Você tem a chance de se arrepender. Esses homens, esses fariseus, eles não tinham esse sentimento. Para eles não tinha problema nenhum. Jesus falou isso e eles continuaram do mesmo jeito, o coração endurecido, petrificado. Então, se você tem essa dúvida, será que eu cometi e não cometi? Se você é crente, eu posso dizer que você não cometeu. Você pode ter cometido outros pecados e por isso está fraco. Se arrependa, confesse e está resolvido o problema. Agora, se você ainda não creu em Cristo Jesus e você tem essa dúvida, é porque o Espírito Santo está chamando você ao verdadeiro arrependimento e não cometeu esse pecado. Porque quem cometeu esse pecado não tem mais dentro do seu coração nenhum desejo
né, ou nenhuma preocupação, nenhuma inquietação quanto a isso. Então, isso eu creio que deve trazer descanso para nós, segurança para nós, para não ficarmos desesperados. Será que eu cometi ou não cometi? Só pelo fato de você ter essa inquietação, significa que não cometeu. Então, se tem pecados, confesse, arrependa, confessa e deixe diante do Senhor. Então, vamos nos envolver mais, né, com o trabalho do Senhor, com a obra do Senhor, porque se nós não nos arrependermos dos nossos pecados, nós não vamos cometer esse outro pecado aqui, mas nós vamos poder estar enfraquecendo. Então, o inimigo, ele vai agindo, entristecendo o Espírito Santo que habita em nós. Nós vamos criando uma certa resistência ao Espírito Santo, perdendo aquela sensibilidade ao Espírito Santo, vai apagando o Espírito Santo e então nós podemos estar ali à beira do pecado. Eu não digo cometer, mas só porque não é possível, porque Deus é quem nos guarda, Deus é quem sustenta aquele que verdadeiramente já creu em Cristo Jesus. Por isso que quando nós celebramos a ceia, diz assim, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Então, olhe para si mesmo, julgue a sua vida para não ser julgado, para que você possa, então, tirar a sua conclusão. Se você creu em Cristo, busque agora uma vida de santificação, de consagração a Deus, trabalhando na seara do Senhor, trabalhando na obra do Senhor, para o crescimento das coisas de Deus, e que você possa desfrutar dessa pessoa incrível que é Jesus, dessa pessoa maravilhosa que é Jesus, e ter esse prazer, esse deleite, essa alegria com Cristo Jesus, ao invés de ficar preocupado com o que outros estão fazendo. Nós não vamos conseguir resolver aquele problema lá. O que nós podemos com isso é trazer problema para nós. Então, vamos deixar aquilo nas mãos de Deus. Se eu não estou conseguindo discernir, peça a Deus discernimento. Se Ele não dá, fique tranquilo, deixa que Deus é quem julgará todas as coisas. Mas vamos nós nos santificar, nos consagrar, nos dedicar cada vez mais ao trabalho do Senhor, à obra do Senhor. Porque uma das coisas que o inimigo faz é isso também, tirar o nosso tempo, a nossa atenção, o nosso foco, para ficar julgando os outros movimentos, outros ministérios, outras atitudes, os irmãos ao nosso redor, quando nós vamos dar conta de nós mesmos a Deus. O máximo é os líderes da igreja, né? Quando a Bíblia diz lá que os pastores, os líderes, né, terão que, como que, prestar conta destas vidas. Não é que ele vai dar conta de cada um, mas se ele negligenciou no seu trabalho e tudo mais, é um erro dele. Então, vai dar conta disso. Mas nós temos que nos preocupar mais com a nossa vida. Então, procure durante essa semana, durante os outros dias, busque mais comunhão com Deus, intimidade com Deus. Se lembrar de um irmão, de alguma situação, ore por essa necessidade, para que Deus esteja, Jesus agindo com esse amor, com essa misericórdia na vida destas pessoas. E assim, com certeza, Deus será mais servido e nós seremos mais edificados, abençoados, e com certeza estaremos mais soltos, mais alegres, mais à vontade para adorar a esse Deus de todo o nosso coração e em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para os seus verdadeiros adoradores. Então, o diabo tem poder, mas não é todo poderoso. Jesus é o Todo-Poderoso, uma pessoa incrível que nós não podemos deixar de conhecer e conviver com Ele. Tá? Jesus é alguém que você, em momento algum, vai querer sair, você quer ficar mais perto de Jesus. Então, se ainda não tem essa vontade, esse prazer, aproxime-se mais dele, comece a ler mais o Novo Testamento, né, os Evangelhos, e aí vai se deleitar cada vez mais no Senhor. Amém? Vamos ficar em pé, vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós queremos agradecer o Senhor, ó Deus, por esse tempo precioso que o Senhor nos concedeu nesta semana de nos reunirmos aqui para cultuar o Senhor, para adorar o Senhor, para bendizer o Senhor e receber do Senhor bênçãos,
e também, ó Deus, instruções, que nós possamos procurar viver mais na intimidade com o Senhor, na presença do Senhor, nos deleitando no Senhor, tendo prazer no Senhor, na sua palavra, na obra do Senhor, para que nós não venhamos, ó Deus, começar a julgar os outros, mas sim, ó Deus, julgar a nós mesmos, para ver se de fato nós estamos na fé, se nós estamos andando no caminho do Senhor, e que nós não venhamos, ó Deus, a espalhar, mas a juntar, que nós venhamos, ó Deus, a ter prazer e deleite de andar com Cristo e levar outras pessoas também a ter esse mesmo prazer e esse mesmo deleite, ó Pai. Que o Senhor nos ajude a lutarmos contra as tentações, as ciladas, as artimanhas, as astúcias do inimigo, sabendo que ele é poderoso, sabendo que ele, ó Deus, é sagaz, mas nós sabemos que o Senhor está acima dele, é o Todo-Poderoso, e nós clamamos para que o Senhor venha nos livrar das garras do inimigo, ó Deus, das ciladas do inimigo, e que nós possamos nos consagrar e viver em intimidade com o Senhor. Leva-nos em paz, para que tenhamos uma semana de bom testemunho na presença do Senhor, e também, ó Deus, para a glória do Senhor em tudo que nós fizermos. Nós assim oramos em nome de Jesus. Amém. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus repouse e permaneça sobre cada um de nós, desde agora e para todo sempre. Amém. Os irmãos podem se assentar. Encerramos assim o culto. Deus abençoe a semana de cada um.